Vamos iniciar agora a bênção do passe, neste caso virtual, com a mesma eficácia do passe presencial. O que caracterizará será a intenção com que aquele que se posiciona como receptor terá, entregando-se com a confiança e a boa vontade. Respiremos profundamente e vamos nos transferir mentalmente ao auditório da nossa querida instituição, Sociedade de Estudos Espíritas Feirense, onde criamos a energia e a psicosfera apropriada para nos conectarmos com os amigos espirituais. Já com esse ambiente em nossas mentes, façamos as respirações profundas e nos conectando com os amigos espirituais, com o nosso mentor. Respirando, inspirando e expirando, e criando um canal de intercâmbio com os planos superiores, nos proporcionando mais equilíbrio, nos fortalecendo a fé, permitindo que os benfeitores nos renovem. Batei e a porta abrirá à nossa frente, com uma luz intensa que nos aquece e clareia nossas mentes e as almas. Sentimos uma paz tão grande. Nos deixamos ficar assim por alguns segundos. Aos poucos, vamos retornando devagar, leves e agradecidos. Senhor, fazei-nos instrumentos da vontade. Olá a todos, iniciamos mais um trabalho esta noite. Muitos gratos a Deus por estarmos aqui e podemos discutir o tema dessa noite, que vai ser muito importante, porque é o assunto mais importante para que tenhamos perseverança e confiança para vencer as dificuldades da vida. Então, é fundamental a reflexão que teremos essa noite e eu não tenho dúvida que nos ajudará muito. Mas antes, vamos iniciar com a oração, agradecendo a Deus por estarmos aqui reunidos com o propósito de nos melhorarmos e pedimos que nos inspire a apreender verdadeiramente os ensinamentos dessa noite, que tenhamos a capacidade necessária para incorporar em nossa conduta os valores que o Cristo nos legou. Somos, acima de tudo, gratos a Deus, somos gratos a Jesus pelo exemplo que nos foi concedido, gratos a Deus por todo o amor e misericórdia, e temos a confiança de que tudo que é necessário para nos convertermos em ombreiros do Senhor está à nossa disposição. E vamos com fé e força seguir em frente em busca dessa conversão em obreiro, dessa conversão em servidor da boa nova, da causa do Cristo, do amor e da caridade. Que assim seja. Bom, o tema dessa noite, como eu disse, é muito valioso. Ele está contido no livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito de Emmanuel, pelo médium Chico Xavier. E o tema é viver pela fé. A fé é um fundamento essencial para todos
os seres humanos, para todos os espíritos, estejam eles encarnados ou desencarnados. Devemos ter fé, devemos ter a confiança necessária para seguir em frente, porque com fé nós perseveramos. Sem perseverar, não venceremos. Por quê? Porque frequentemente quedas virão, obstáculos nos derrubarão e a fé nos permite levantar depois da queda. Não existe um espírito sequer, não existe um ser humano, ninguém encarnado ou desencarnado que não enfrente obstáculos que derrubem em algum momento. Todos nós enfrentamos isso, porque é essencial para o nosso aprendizado. É essencial. Através do erro que nós podemos repensar nossa conduta e corrigi-la de agora para frente. Sem isso, é muito difícil vencer. Porque se todo mundo só bater palma pra gente, se todo mundo disser, olha, mesmo você fazendo isso, siga em frente, ó, siga em frente, sempre passando a mão na nossa cabeça, alisando para os nossos erros, passando pano para os nossos erros, como diz um popular, nós não enfrentaremos os desafios, nós não saberemos que nem tudo é do jeito que a gente quer. O não é fundamental. Fundamental. Podemos fazer analogia com uma criança. Uma criança que só recebe sim para tudo que ela faz ou que ela diz. Quando ela enfrenta a vida, ela chega completamente despreparada, porque a vida não se importa com o que ela pensa, com a vontade dela. Frequentemente diz, olha, tem que fazer isso para conquistar esses objetivos seus. E frequentemente se sacrificar, se abnegar. Alguém que nunca precisou se sacrificar, se abnegar, que recebeu tudo muito fácil, não sabe lutar. Essa analogia é perfeita para o espírito, porque ele também vai no processo evolutivo, e se ele só receber sim, se a vida dele fosse só flores, ele não se desenvolveria. E provavelmente seria opressor dos demais, porque ele acharia que ele é o ditador, o imperador daquela circunscrição ali. E que tem direito de impor a vontade aos outros, porque sempre aprendeu que é a vontade dele que prevalece. Mas existe a vontade do outro, existe a necessidade do outro, existe a minha vontade também, existe a minha necessidade também. Mas nós não vivemos sozinhos. E aí, quando é conflitivo, e no momento em que um quer uma coisa, o outro quer outra, e não é possível que os dois consigam o mesmo objetivo. Que os dois consigam atingir os seus objetivos porque são conflitantes. Deve prevalecer o que? A justiça. Deve prevalecer a paz, o bom senso, o respeito ao espaço do outro. Se deixar ao arbítrio de seres imperfeitos, os conflitos vão ser frequentes. Não à toa vivemos num mundo com muitos conflitos. Por quê? Porque quem tem que determinar o que é justo é um ser humano, é um juiz togado, investido dessa função. É um ser humano imperfeito. Não à toa os dissídios na justiça frequentemente não resolvem os conflitos. E a gente deve compreender isso com muito respeito, porque a gente não pode exigir da justiça humana toda a capacidade da justiça divina. Só Deus consegue julgar plenamente, ser infinitamente justo. Mas nesse processo nós vamos aprendendo. Mas essa essencialidade da fé, de acreditar, de apesar do conflito, apesar das dificuldades, a gente seguir em frente com confiança, buscando fazer o bem, isso a fé nos proporciona.
a fé no futuro, a fé em Deus, de que Ele é justo e que o melhor vai acontecer, mesmo que não pareça ser o melhor a curto prazo, mas o melhor irá acontecer. E Emmanuel é muito esclarecedor, muito preciso ao observar uma característica da fé. A fé, ela não é um elemento exterior, ela não é um elemento externo ao espírito. Não, ela é um elemento interno. Por séculos e até hoje, o homem confunde, acha que a fé é algo externo, que a fé está no ritual, que está na forma, no formato e não no conteúdo. Acha que a fé está em andar em um determinado local, um templo, de uma determinada forma, vestido de um jeito, ou seguir uma ordem de entrada de alguém, tudo. Isso é algo que pode contribuir para o professar da fé por ser didático, por trazer uma certa organização. Mas nada substitui o conteúdo. Nada substitui o que o indivíduo sente. Nada substitui isso. Não é porque uma criança, um adolescente pede a bênção do pai ou do avô que ele respeita o avô. Isso é uma formalidade. Não necessariamente ele respeita porque ele pediu a bênção. Não é porque alguém chama um deputado de excelência que essa pessoa que está chamando de excelência, um interlocutor, ele respeita efetivamente o deputado. Não é porque alguém chama um rei de majestade que ele efetivamente respeita o rei. Não é porque em um processo na justiça o juiz ouve uma parte e ouve a outra, ouve as duas versões e depois toma uma decisão, que necessariamente aquela decisão vai ser justa. Isso tudo é formalidade. O que importa é o conteúdo. O que é que o filho sente diante do pai, do avô? É amor, é carinho, é respeito ou não? Se ele sentir, ele pode pedir a bênção ou não. Mas o que importa é se ele sente e não se ele pede bênção. Não importa se o casamento aconteceu na igreja, no cartório, se não foi na igreja ou no cartório. Isso é tudo formalidade. O que importa é o que o casal sente um pelo outro, o respeito que eles têm um pelo outro. Frequentemente, casamentos que seguem toda a formalidade de uma determinada religião ou de uma determinada plano jurídico que tem que ser seguido, se vê que não há respeito, amor. E, frequentemente, casamentos que não seguem a ritualística apresentam muito amor, respeito. Então, esse ensinamento é fundamental. Tá? É claro que é muito confortável para o homem depositar toda a sua confiança nesses rituais, porque aí ele vê algo palpável, ele vê o documento do cartório, ou vê o documento emitido pela igreja, ou vê o ato externo do filho pegando a mão e pedindo a bênção. É claro que para o homem é mais confortável isso. Aí ele já tenta deduzir que o indivíduo é assim. É claro que é mais confortável para o homem julgar alguém pela aparência. Porque tem tatuagem, usa brinco assim, então já julga. Ou tem um rastafari, ou tem um cabelo assim, ou se veste de determinada maneira, tentar julgar. Mas na prática, convenhamos, não é possível, não é correto julgar ninguém pelo que há de externo. E o que há de interno, o indivíduo não consegue enxergar.
Porque aquele que está analisando o outro, ele pode ser enganado pela maneira que o outro diz, pela maneira que o outro fala, enfim, pela retórica. Qual a conclusão que nós chegamos disso? Nós chegamos à conclusão que é um ensinamento de Jesus. Qual é o ensinamento? Não julgueis. Por que não devemos julgar? Porque não é possível julgar pela aparência, que é a única coisa que a gente consegue enxergar claramente. Que a aparência não diz nada, convenhamos. E porque aquilo que está no conteúdo, que é interno, nós não temos a capacidade de enxergar, sabe? A gente não tem a capacidade, a gente pode começar a ter uma noção, conhecer melhor a pessoa, pelo comportamento dela, pelo que a gente vai observando da conduta, é claro. Inclusive pelo que ela diz. Mas, ainda assim é limitado. Quem conhece o nosso coração é Deus. Portanto, não devemos julgar. E devemos fortalecer a nossa fé. E a nossa fé se fortalece aqui dentro, não nos atos exteriores. É assim que se observa a fé. É assim que se desenvolve a fé e fortalece para vencer os desafios. E quantas vezes já estivemos diante de situações difíceis, dolorosas, questões de saúde, enfim, tantas situações que nesse mundo material que em que nós vivemos e que apresenta inúmeros desafios para nós. Quantas vezes já tivemos situações dessa e frequentemente abrimos o Evangelho e de repente uma mensagem exata para a situação que nós enfrentamos e com instruções sobre o que fazer. Eu já presenciei muitas situações com terceiros e eu já vivi muitas situações assim, em que a mensagem era para mim e para aquele momento. Quantas vezes os momentos que a gente fica vacilando ali, um pouco, preocupado, de repente vem a mensagem da fé que move montanhas. Porque tendo fé firme, a gente não se preocupa, a gente luta, sabendo que Deus está do nosso lado para nos ajudar a vencer e nós vamos vencer. Não faltam exemplos de pessoas que superam desafios que todos dizem que são intransponíveis. Por mais que a ciência diga, apresente suas afirmações e devemos respeitar a ciência, é importante respeitar a ciência porque ela contribui para o progresso da humanidade. Mas quantas vezes a ciência diz, olha, isso é impossível, e os fatos mostram que é possível? Claro que é possível. Porque para Deus nada é impossível. Ele criou tudo isso. Ou é possível conceber que tudo que nós vivemos ou nós mesmos fomos criados pelo acaso? É impossível, na verdade, pensar que ele foi criado pelo acaso. Imagina, um prédio foi construído pelos homens. Porque os homens são seres inteligentes. Então, eles pensaram na quantidade de cimento, quantos blocos, de que maneira colocar os blocos, o revestimento, enfim. Tudo aquilo que faz a construção do prédio. Só um ser inteligente faz isso. Só um ser inteligente é capaz de produzir isso. Alguém imagina que o acaso poderia construir um prédio? De repente o vento bate, joga um pouco de cimento aqui, aí do outro lado o vento joga e cai um bloco e vai, enfim, aí a água vem e passa e solidifica depois o cimento e com a chuva. Qual prédio já foi visto ser construído assim?
E esse é um exemplo para ficar bem simples para a gente compreender. Agora, um prédio é construído pelo homem, um ser tão limitado como nós. Todos nós temos nossas limitações, são enormes, e somos capazes de construir televisão, remédios, prédios, enfim. Imagine Deus, o que é que Ele não é capaz? Ele é capaz de tudo. Ele é inteligência infinita. Nada é impossível para Ele. Não à toa, Ele nos construiu. Porque nós somos muito mais complexos do que um prédio. Olha só como nós somos. Temos sentimentos, pensamos, criamos, construímos, caminhamos, comemos, conversamos, construímos amizades, nos reproduzimos. Só pode ser Deus a construir algo tão complexo. Ou vão dizer que o acaso foi capaz de nos construir. Construir o primeiro casal de seres humanos. O vento vem jogando e tal, aí um pedaço de osso. Gente, é impossível que o acaso tenha feito isso. Então, essa complexidade só pode ter sido feita por Deus, o Deus do impossível. Porque coisas muito mais simples, a gente não está vendo o acaso construir. A gente não vê o acaso construir. E é o Deus do impossível. Sendo o Deus do impossível, no momento em que estivermos diante de um desafio, de um obstáculo, de uma dificuldade, devemos sempre lembrar que Ele é o Deus do impossível. O Deus que é capaz de fazer aquilo que o ser humano diz que é impossível. E depositar nele muita confiança, porque nós venceremos. Só Deus faz o impossível. E Ele faz quando pedimos com fé, com confiança. E inúmeros são os exemplos. Eu já vivi e eu conheço milhares que já conseguiram realizar o impossível. Quantos familiares precisam da nossa ajuda? A gente fica preocupado, pede com fervor e vê o resultado. E não só vê o resultado, antes disso, abre o Evangelho e vê lá a instrução, vê o que vai acontecer e acontece. Devemos professar essa mensagem. Porque dizer sobre a fé é consolar também, é dar confiança, é fazer com que alguém que está desacreditado acredite e realize. Porque ele vai conseguir realizar se tiver Deus no coração. Dessa maneira, encerramos o trabalho desta noite, lembrando sempre da importância de construir a fé dentro de nós. Ainda somos frágeis, ainda temos nossos defeitos, nossas imperfeições. Nossa fé ainda carrega essas imperfeições. No entanto, não nos faltam exemplos, inclusive em nossas vidas, de que quando agimos de acordo com as leis de Deus, nada nos detém, porque estamos no caminho do amor e da caridade. Desta forma, agradecemos a Deus pelo trabalho desta noite, que tanto nos consola e nos fortalece, e pedimos que Ele nos auxilie no fortalecimento da nossa fé, dia após dia, pois assim venceremos.
Que assim seja.